participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Que quem te carregou, quem te fortificou, foi o príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Jesus de Nazaré, foi Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar uma coisa para você, que a salvação que o Senhor Deus oferece por meio de Jesus para o ser humano não é por meio de obras, mas é por meio de um milagre chamado novo nascimento. Então hoje eu vou falar aqui a respeito de obras. Só que não adianta você apenas fazer essas obras que nós vamos ensinar aqui para ser salvo. Não. Isto chama-se apenas uma tentativa de justiça própria. E o ser humano jamais vai conseguir ser salvo pela sua justiça própria. Então, o ser humano, para ser salvo, ele precisa, primeiro, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender da sua vida e também se arrepender da sua natureza. Porque não adianta você pedir perdão dos seus pecados e não se arrepender da sua natureza. Aí você se arrepende, pede perdão para os pecados, e você volta para casa e continua pecando igual. Então, a salvação vem por meio de você pedir o perdão dos seus pecados. Isso na Bíblia chama-se justificação. E por meio da justificação, então, você pode se chegar a Deus. E você, então, além de arrepender-se dos seus pecados, e falar assim, arrepender dos seus pecados é uma coisa muito vaga. Até porque a maior parte das pessoas nem sabe quantos pecados fizeram. Se eu perguntar para você assim, quantos pecados você já fez na sua vida? Você nem sabe. Te arrepende dos teus pecados, mas quanto pecado eu fiz, meu Deus do céu? Eu nem me lembro quanto pecado. Então, o que realmente salva é o arrependimento da sua própria natureza. Você reconhecer que você não presta mesmo. E que você precisa ser mudado por Deus. Que você precisa mudar radicalmente de vida. Por isso Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então quando você nega-se a si mesmo, quando você reconhece que você precisa mudar totalmente, radicalmente, de vida. Precisa ter a vida de Jesus na sua vida, Jesus vivendo em você. Como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quando a gente toma essa decisão e se entrega nas mãos do Senhor, o Espírito de Deus vem sobre a tua vida. E Deus te oferece um grande milagre chamado o milagre do novo nascimento. Você então passa a ter uma nova natureza dentro da sua vida. E agora você passa a ter duas naturezas então. A tua velha natureza e a nova natureza. A velha natureza querendo te empurrar para fora da igreja, para que você volte a ser quem você era antes. Mas aquela nova natureza dada pelo Espírito Santo te empurra, te traz o desejo de voltar à igreja, de procurar então mudar a sua vida. E você começa a sentir no seu coração o desejo, o sentimento de obedecer à palavra de Deus. E esta batalha então se trava no coração do ser humano. A velha natureza, que a Bíblia chama de carne, e a nova natureza, trazida pelo Espírito Santo. E conforme você se inclinar, se você se inclinar para a velha natureza, ela vai vencer a guerra. E aí a velha natureza vai expulsar a nova natureza da sua vida. Por isso a Bíblia diz que aquele que se inclina para a carne, a inclinação para a carne é morte. Mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Então veja, quando essa pessoa se inclina para a carne, aquela sua natureza vai definhando e morre. A inclinação da carne é morte. E essa pessoa então morre espiritualmente. E a Bíblia diz que o seu estado agora é pior até do que o primeiro.
ela morreu espiritualmente. Então, ela nasceu de Deus e agora morreu. A única maneira de um pai perder um filho é o filho morrendo. Se o filho não morrer, o filho continua sendo filho. Mas se o filho morrer, o pai perdeu o filho. E a maneira que você pode deixar, então, de depois de nascer de novo, ser filho de Deus, é você se inclinando para as coisas da velha natureza, e você vai se inclinando até que você morre espiritualmente. A inclinação da carne é morte. E a pessoa, então, morre espiritualmente. Existem duas correntes teológicas sobre esse assunto. Existe a adotada pela linha batista, que diz o seguinte, que diz que quando alguém se desvia, né, não os batistas liberais, os batistas conservadores. Os batistas conservadores diziam o quê? Que quando uma pessoa se desvia, na verdade ele nunca foi crente. Eles acham, ou achavam, porque hoje existem poucos batistas conservadores, mas os batistas conservadores achavam que se a pessoa realmente fosse salva, ele nunca mais ia se desviar. Ele nunca mais ia voltar à prática de pecado. E se porventura a pessoa voltasse à prática de pecado, é porque na verdade ele nunca tinha sido salvo. Ele nunca havia nascido de novo. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada que a Bíblia admite a possibilidade de morte espiritual aqui na terra mesmo. A palavra até diz que aqueles que provaram da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Então a Bíblia admite a queda do salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então realmente uma pessoa pode ser salva, pode nascer de novo, pode receber a vida espiritual e morrer. Morre espiritualmente. Então, quando você aceita Jesus, você entrega realmente a sua vida nas mãos do Senhor, você recebe o Espírito de Deus na sua vida, aleluia, glória a Deus. Então agora você deve começar a viver de acordo com a nova natureza, senão você vai regredir e vai morrer espiritualmente. Então, as obras da nova natureza, elas só têm valor diante de Deus para aqueles que nasceram de novo. Se a pessoa não é salva ainda, se a pessoa não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, de nada adianta ele obedecer os mandamentos bíblicos, porque ele não é filho. Ele não tem o Espírito de Deus na sua vida ainda. Ele não nasceu de novo. E o que nos faz entender o reino de Deus, ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus e herdar o reino de Deus, é o novo nascimento e a prática das obras ou do fruto do Espírito Santo. Quantos entenderam? Alguém tem uma pergunta? Muito bem. A pessoa então que se desviou, que morreu espiritualmente. A pessoa que morreu espiritualmente, ele tem como reaver essa vida espiritual? Tem, lógico. A pessoa, quando morre espiritualmente, quando se desvia, ele morreu espiritualmente. Deus não somente pode, como quer que ele volte para a casa do Senhor. Amém? Este é o ato da reconciliação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Essa pessoa então recebe este milagre na sua vida. É como uma pessoa que está doente, é curado. Ele pode ficar doente de novo? Pode ficar doente. Jesus pode curá-lo de novo? Pode curá-lo de novo. Né? Então a pessoa... Agora, qual é o grande problema? O grande problema, o grande perigo, não é nem da pessoa que se desvia, que sai da igreja, que cai. O grande perigo que a Bíblia fala é da pessoa que continua na igreja, pecando, achando que pecado não é pecado. Esse é o pior problema. Porque para esta pessoa, Hebreus 4 diz
E também Hebreus 10 diz que esta pessoa, ela não consegue mais se arrepender, porque agora ele peca voluntariamente. O que é o pecado voluntário? O pecado voluntário é aquele pecado que a pessoa peca porque ele disse que não é mais pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que apresenta uma justificativa, vamos pegar uma justificativa, vamos dizer um homem cuja esposa esteja enferma. Vamos dizer que essa esposa esteja enferma, esteja numa situação bem complicada, em cima de uma cama, enfim, muito debilitada, por 5 meses. E este homem então começa a se prostituir. E ele diz assim, não, eu posso me prostituir porque a minha esposa está enferma. Então este homem ele não vai se arrepender, porque ele está justificando o seu pecado. Como é que eu vou me arrepender de uma coisa que eu acho que está certa? A gente só se arrepende daquilo que a gente acha que está errado. Não é verdade? Se eu acho que uma coisa está certa, como é que eu vou me arrepender? Eu não vou me arrepender. Então, né, nós vamos falar aqui algumas coisas hoje que são resultado desta ação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Então, se você não é crente ainda, eu quero te dizer uma coisa, hoje é a noite de você aceitar Jesus, de você reconhecer que você precisa mudar de vida, e você pedir a presença do Espírito de Deus na sua vida. Nega-te a ti mesmo hoje, e entra para a presença de Deus. E Deus vai começar a dirigir a tua vida para você então obedecer à palavra de Deus. Sem você nascer de novo, sem você dar essa entrega para Deus, sem você receber o Espírito de Deus na sua vida, você vai dizer assim, puxa, mas é difícil ser crente. É a mesma coisa que você pegar um cachorrinho, um cachorro, né? E você dizer assim para o cachorro, a partir de hoje tu vai comer só laranja. O cachorro vai achar muito ruim aquilo. Por quê? Porque ele é cachorro. O cachorro come carne. Agora, se você transformar aquele cachorro num macaquinho, o macaquinho gosta de laranja. Se você transformar aquele cachorro num passarinho, o passarinho gosta de fruta. Então, assim somos nós. Nós temos que ser transformados numa nova criatura. Glórias ao nome de Jesus. Muito bem. Então nós vamos ler aqui uma palavra e vamos falar o que a Bíblia diz, como a Bíblia ensina que aquelas pessoas que são salvas, que têm essa natureza de Deus na sua vida, que querem ir para o céu, que querem se inclinar para as coisas do Espírito, como essas pessoas devem andar. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, e verso 21. Gênesis capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Nós queremos falar sobre esta ação de Deus. Deus vestindo o ser humano. O próprio Deus, diz a Bíblia, vestiu o ser humano. Agora veja que coisa interessante o que a Bíblia Sagrada nos fala. Vamos ler o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o ser humano fez vestimentas para si mesmo. Mas Deus olhou para as vestimentas do ser humano, já decaído. O ser humano aqui já tinha caído em pecado. Deus olhou para as vestimentas que o homem fez. Deus olhou para as vestimentas que o alfaiate de Eva fez. Sabe quem era o alfaiate de Eva? Adão. E quem era a costureira do Adão? Era Eva. Deus olhou para aquela roupa dele e disse assim, está tudo errado. Está muito feio isso aí. A Bíblia diz que eles fizeram cintas para si. Era só um negócio assim
Deus olhou e disse, não é o meu padrão. E a Bíblia diz então que Deus pegou vestimentas de peles, não aquelas folhas esvoaçantes lá que quando Eva dava um pulinho assim, e aparecia tudo. Deus, vão fazer vestimenta de pele. E vestiu. Então, desde o início, vemos um padrão de vestimenta humano e um padrão de vestimenta forte. Um padrão de vestimenta humana e um padrão de vestimenta de Deus, divino. Desde o início. Desde o início vimos dois padrões de vestimenta. Então veja, nós temos que optar. Qual padrão de vestimenta nós devemos usar como salvos? Se somos salvos, temos que usar o padrão de vestimenta de Deus. Mas se nós não somos salvos, se não nascemos de novo ainda, se somos pessoas ímpias, não dominadas pelo Espírito, mas dominadas pela natureza humana, pela carne, que tipo de vestimenta vamos usar? Humana, do mundo. Então, eu não estou dizendo para ninguém aqui mudar a tua vestimenta. Eu estou dizendo que você deve usar a vestimenta de acordo com a tua natureza. Se você é salvo, se você quer ir para o céu, então use a vestimenta do padrão divino. Agora, se você não quer ser salvo, você quer ir na igreja, quer cantar, quer pedir cura, quer pedir carro novo, casa nova, tanta coisa boa, mas não quer ir para o céu, então continua usando a roupinha que tu usa, a vestimenta padrão humano. Eu não vou ficar nem um pouco chateado contigo, isso aí é uma questão de opção. Cachorrinho come comida de cachorrinho, ovelhinha come comidinha de ovelhinha. Cada um na sua natureza, certo? Quantos compreenderam? Amém? Glória a Deus. Vamos ver então algumas coisas interessantes que Deus fala a respeito deste padrão de vestimenta. Vamos ler, vamos começar lá de Deuteronômio, capítulo 22, e verso 5. Vamos vendo o padrão de vestimenta que Deus nos fala. Deuteronômio, capítulo 22, e verso 5. O que diz ali? Diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte: se você quer ser meu filho, se você que nasceu de novo, que tomou a decisão de estar comigo, você quer andar no padrão das vestimentas que eu determinei, você que é mulher, não deve usar roupa de homem. E você que é homem, não deve usar veste peculiar à mulher. Pastor Humberto, como que a gente sabe qual é a veste peculiar do homem e qual é a veste peculiar da mulher? É só ir no banheiro. É só você ir no banheiro. Você chega, por exemplo, já explico. Você chega, por exemplo, no aeroporto de Frankfurt. Eu vou dizer alguns aeroportos que eu já fui, porque eu posso dizer que né? Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Você chega lá, e aí você está apertado assim, você está assim, apertando as pernas assim, tão apertado. E você vai correndo e vê lá um lugar que você acha que é os banheiros. Aí tem duas portas. Você é mulher, tá? Você é mulher. Tem duas portas. Numa porta tem uma bonequinha assim com um vestidinho. E na outra porta tem um bonequinho com calça. Em qual das duas portas você entra? Em qual? Por quê? Porque aquilo é veste peculiar de... Pronto, viu? É simples. É simples. Então, a veste peculiar, irmãs, só peca, meu irmão, quem quer. Por isso Jesus disse que o reino de Deus é de quem é como criança. Quer ver uma coisa? Vou perguntar para essas meninas aqui. Escuta, se vocês querem ir no banheiro, vocês vão no banheiro que tem a bonequinha com vestidinho ou bonequinho com as calças? Viu? Elas sabem. E elas não estudaram teologia. Havia um grande pregador que sempre dizia o seguinte: Deus não precisa de teólogos para interpretar a Bíblia.
Deus está em busca de crianças que queiram obedecê-la. Aleluia. Então, ponto simples. Se você, minha irmã, não sabe o que é veste peculiar de mulher, pergunta para a menininha dela que ela sabe. Então, na nossa civilização ocidental, a veste peculiar de mulher é isto. É a peça de roupa da cintura para baixo. Então, tanto o homem quanto a mulher, por exemplo, pode usar camiseta. Né? Só por favor, irmão, não use a camiseta da União Feminina. Mas tanto um quanto o outro pode usar a camiseta. Por quê? Porque a veste peculiar do homem e da mulher não está nessa parte de cima aqui. Na nossa civilização, na civilização ocidental, a veste peculiar é o que marca a roupa masculina e feminina, esta roupa inferior. Quantos compreenderam? Dizem amém? Amém. É simples, a palavra de Deus é muito simples. As pessoas que gostam de complicar. Quem não nasceu de novo, esse é o problema, irmãos. Quando uma pessoa que não nasceu de novo quer interpretar a Bíblia, faz cada confusão. Mas quem nasceu de novo, quem se tornou como uma criança, tem uma facilidade tão grande de obedecer à palavra de Deus. Muita facilidade. Agora, por exemplo, se você chegar na Índia, se você chegar na província de Punjab, por exemplo, você chegar na província de Punjab, lá vai ser diferente. Lá a veste peculiar da mulher é outra coisa. Por quê? Porque lá na Índia existe, depois nós vamos entrar no outro assunto, quando vamos falar sobre decência, se o tempo nos permitir. Na Índia existe um outro conceito, uma outra definição de decência. O que é decência? Para nós, uma mulher que está com uma saia pela canela, por exemplo, é decente. Na Índia, não. Na Índia, se uma mulher está com a saia pela canela, é uma prostituta. Por quê? Porque é um absurdo. Uma mulher com a saia pela canela. Na Índia, a mulher tem que cobrir toda a sua perna, até o peito do pé. Então, em Punjab, existem 2 trajes tradicionais na Índia. O sari, que é um vestidão, é um pano de 6 metros de comprimento, que a mulher se enrola nele. É o sari. E existe o Punjab, que é da província de Punjab, que é uma túnica. É uma túnica até o joelho, mas como a mulher não pode mostrar nenhuma parte da perna, então por baixo dessa túnica vai uma calça. E no pescoço vai um longo cachecol de seda ou de voal, que vai enrolado e cai uma ponta colorida para cá e outra ponta colorida para trás. Então aquele é o traje típico, o traje peculiar da mulher na província de Punjab, desde milhares e milhares de anos. Já o traje do homem é um traje tipicamente ocidental. Os homens usam camisa e usam calça sem aquela túnica até o joelho. Então, meus irmãos, e em outras regiões da Índia tem outras roupas, outras vestes peculiar, certo? Amém? Outro exemplo, vamos pegar na África. Em algumas regiões da África, por exemplo, no interior de Conakry, onde já estive, então lá existe o bubu. O bubu é uma veste, uma túnica, e o homem usa o bubu da seguinte maneira: ele usa o bubu que vai até abaixo do joelho, e tem uma fenda, é uma túnica até abaixo do joelho, às vezes até o pé, e tem uma grande fenda, e por baixo ele usa uma calça. A mulher também usa o bubu, mas o bubu da mulher sempre vai até o pé e não existe nenhuma fenda. É totalmente tapada. Então aquela é a veste peculiar da mulher. Quantos estão compreendendo? Amém? Então sempre tem que existir uma peça de roupa. Este é o mandamento bíblico, essa é a vontade de Deus. Por que isso? Porque Deus abomina o homossexualismo. Deus de maneira alguma aceita o homossexualismo. E a palavra de Deus é tão forte aqui que ela diz que é abominação para Deus. É abominável diante de Deus.
uma mulher, na nossa civilização, usar calça comprida e um homem usar saia. Vamos pegar um exemplo da Escócia. Da Escócia, hoje não mais, hoje apenas em festividades folclóricas, mas houve um tempo em que na Escócia os homens usavam o kilt. O kilt era um saiote até o joelho e tinha uma meia de lã que vinha aqui até quase o joelho. E os homens usavam essa vestimenta. E qual era a vestimenta peculiar da mulher? Era um vestido até os pés. Então, naquele tempo, 150 anos atrás, uma igreja cristã, verdadeiramente cristã, na Escócia, o pastor ia dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, olha, se eu ver o irmão chegando com um kilt até os pés, está na disciplina. E se eu ver uma irmã chegando com um kilt no joelho também, isso é roupa peculiar de homem. Então, este é o mandamento bíblico. E conforme então a civilização, Deus então exige duas coisas. Primeiro, que haja uma peça de roupa que seja a peça peculiar, que seja marcante. E em segundo lugar, que o homem use esta peça de roupa que é peculiar ao sexo masculino. E a mulher use essa peça de roupa que é peculiar ao sexo feminino. É claro para entender ou não é? Amém. Então pronto. Ponto. Vamos em frente. Vamos agora então ver outra questão que a Bíblia ensina sobre a vestimenta. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo... Pastor Humberto, quer dizer que é só eu usar saia e estou salva? Não, olha o que eu estou dizendo, você tem que nascer de novo. Você tem que aceitar Jesus e pedir para Jesus mudar a tua vida, ser uma crente a partir de hoje. A saia é uma questão que vem depois, né? Hoje você vai aceitar Jesus, pedir para Jesus mudar a tua vida, vai te encher do Espírito Santo, você vai ser daqui uma nova criatura. Depois essas coisas vêm vindo conforme você vai crescendo espiritualmente, Deus vai mudando a tua vida. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem, com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui então. A Bíblia diz então que a mulher deve andar com traje, em primeiro lugar, o que diz aqui? Muito forte, muito mais forte que já disseram. 1, 2, 3. Decente. Por quê? Por que o cristão deve usar uma roupa decente? Decente, por quê? Esta palavra decente significa aquilo que não é sensual. Aquilo que não é sensual. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Gálatas, capítulo 5 e verso 19. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Então veja, meus irmãos, toda sorte de prostituição e de impureza sexual e de lascívia, tudo isso é obra de quem? É obra da nova natureza ou da velha natureza? Da velha natureza. E diz o verso 17, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então você tem que optar. Você quer seguir a carne ou você quer seguir o Espírito Santo? Quem quer seguir o Espírito Santo, levanta a mão e diga amém. Então você deve eliminar da sua vida tudo aquilo que for lascivo, que for sexualmente impuro. Tudo que conduzir para este lado, você deve afastar da sua vida. E uma das coisas que mais manifesta a lascívia é justamente a questão da vestimenta indecente. A vestimenta indecente. Agora veja, irmãos, que
O desejo sexual, a atração sexual, Deus deu para o ser humano. Não é o diabo que nos dá a atração sexual, é Deus que deu a atração sexual. E isto, nós estamos estudando nas escolas dominicais do nosso ministério sobre este assunto, e isto não tem nada de impureza na questão do desejo sexual, desde que ele seja dentro do casamento, dentro do matrimônio. Quando é dentro do matrimônio, a questão do sexo não somente é uma coisa aceitável por Deus, não é uma coisa que Deus diz assim, olha, vocês podem fazer, mas eu vou virar as costas, não vou olhar vocês fazendo. Não. A Bíblia diz que Deus quer que o casal faça. Deus não somente quer, como Ele exige que o casal cristão pratique o sexo. Isso não é vergonhoso, não é feio, não, isso é até um mandamento. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, e verso 5, desde o 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Então veja, o relacionamento sexual dentro do casamento, é a vontade de Deus ou não é? É ou não é? É a vontade de Deus. Não é uma coisa feia, repito, que Deus faz de conta que não vê. Não. Deus está dizendo, olha, eu estou vendo, aprovo, é isso mesmo. Agora veja, o que o diabo faz? O que a carne faz? A carne, ela empurra as pessoas para quê? Para o adultério, para a prostituição, para a lascívia. Então, enquanto Deus está dizendo para o homem cristão, o teu corpo é da tua esposa, e o diabo que está dizendo? O diabo diz assim, não, o teu corpo é para todas as mulheres. E aí o diabo faz com que a pessoa comece a se despir. Ao passo que Deus vestiu, o diabo diz, tu tira a roupa. Tenta as mulheres, não. Tu vai mostrar o teu corpo para todos os homens. Deus vestiu e o diabo quer tirar a roupa. Que coisa tremenda isso. E a carne, a velha natureza é tendenciosa a obedecer às influências de Satanás. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o crente não pode andar segundo o padrão de vestimenta do mundo, mas ele tem que andar segundo o padrão de vestimenta de Deus, senão ele não é crente. Ou se é crente, se é nascido de novo, vai morrer espiritualmente. E daqui a pouco vai estar insensível, consciência cauterizada, vai estar andando de qualquer jeito e acha que não tem problema. E aí, meu irmão, depois que ele chega nessa situação, a Bíblia diz que é impossível renová-lo para o arrependimento. Ele está tão cauterizado, está com a mente tão cerrada para isto, que só pela misericórdia de Deus mesmo, para ele conseguir se arrepender. É mais fácil um católico, um macumbeiro, qualquer religião se converter do que esse tipo de crente que matou a nova natureza com a velha natureza e continua crente. E acha que está certo. Participando da Santa Ceia. Terrível. É terrível. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, isto é muito simples. Qualquer um sabe. É muito simples saber o que é roupa decente e o que é roupa indecente. A roupa decente é aquela roupa que tapa a nudez,
que não desperta a lascívia dos demais. E a roupa indecente é a roupa que é feita justamente para despertar os outros homens. É incrível isso, meus irmãos. A Bíblia Sagrada é cheia de exemplos de como o próprio Deus, na sua palavra, louva a esposa que se despe para o seu esposo, o marido que se despe para a sua esposa. A Bíblia tece louvores à apreciação do marido à sua esposa. Agora, o que a carne faz? O que o diabo faz? Quando a mulher está em casa, só ela e o marido, ela está lá de pijamão, de moletom, com um abrigão velho lá, né? Aí quando ela vai sair de casa, aí ela vai lá, tira aquele abrigão, aquele moletons lá, e pega um saltão desse tamanho, e pega uma roupa, e pega, nem vou dizer os outros acessórios, é para não ficar chato, né? E sai que é uma tigra, pronta para pular no pescoço do primeiro homem que aparecer. Por que negócio é esse? A Bíblia não está dizendo que o corpo dela é do marido? Quer dizer que o maridão que está em casa tem que aguentar moletom. E a almezarrada da rua aí vai se deliciar com aquilo que é dele. Não é isso que o diabo faz? É ou não é isso aí? É ou não é? É isso. Agora, como é que um crente vai aceitar isso? Ah, pastor Humberto, mas lá na igreja tal, não tem problema. Eu sei que não tem problema, irmão. Eu sei. É que na nossa igreja, nós queremos ir para o céu. Deus levantou essa igreja para a ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Para quem quer nascer de novo, para quem já nasceu de novo e quer santificar a sua vida. Dá para dar glória a Deus ou não dá? Aleluia. Amém. Coisa boa, né, irmão? É a palavra de Deus. Talvez você veio aqui pensando que hoje o pastor Humberto vai pegar uma mensagem de avivamento. Isso aqui é a mensagem de avivamento. Isso é mensagem de avivamento. Agrada o Senhor. Eu estou dizendo o que agrada a Deus, o que agrada o Senhor. Glória a Deus. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz. Então Deus fez o casamento para o homem e a mulher gozarem a vida. Agora vamos ler o livro de Cântico dos Cânticos. Olha como a Bíblia mostra o marido, irmãos, é o marido. É o marido apreciando a sua esposa, não os outros homens. É a mulher apreciando seu marido. Não outras mulheres. É a esposa. É a esposa. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou falando assim, meus irmãos, de uma forma assim, meio grotesca, né? É para realmente ser didático. Mas falo não com motivo de brincadeira, que não se brinca no púlpito. Falando sério. Mas para que os irmãos entendam. Então, meus irmãos, esta é a vontade de Deus. Olha só, Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem onde antes. Olha lá, cabelo encaixolado assim, né? São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosqueadas que sobem do lavadouro. Quem já viu ovelha recém-tosqueada que sobe do lavadouro? Branquinha. Os dentes branquinhos. Ela escovava os dentes. Bem branquinhos.
Não é essas mulheres, né, que não escovam os dentes, ficam os dentes tudo feio, amarelado, assim, né? Com aquelas cascas. Aí depois fica com a unha tirando assim a casca. Não, ele olhava assim, teus dentinhos são como ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Os teus lábios. Olha só, irmão, quem que ele está admirando? A esposa que Deus estava lhe dando. Os teus lábios são como um fio de escarlata. Os lábios dela eram bonitos. Lá adiante ele fala de novo sobre os lábios dela. No capítulo 4, verso 11. Vamos lá ver como é que eram os lábios dela ainda. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Veja, irmãos, a Bíblia diz que os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Mas essa esposa aqui, ela dava mel para o seu esposo. E a Bíblia diz que o homem farto, pisa os favos de mel. Se o homem está farto, meu irmão, pode vir a mulher adúltera, que vier. Ele está farto. E era perfumadinha, e a fragrância dos teus vestidos é como o cheiro de azeite queimado. Não. A fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Agora escute aqui, irmã, escute aqui, preste atenção aqui. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Verso 12. Lê aí, irmão Serginho, só tem a voz de trombeta. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Esta é a mulher de Deus. Tu és jardim fechado. Tu és jardim fechado. Tu é manancial recluso, tu é manancial só meu, para os meus olhos. Oh, glória a Deus. Oh, Ramachandara Magandara Shuriri Kandara Shayas. Oh, glória a Deus. Lá no 4 e 5 diz, os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. Por que duas crias gêmeas de uma gazela? Gazela é um veado, tipo de um veado. E um dos filhotinhos mais mimosos que existe, irmãos, é o filhote do veado. Tem até aquele Bambi, né? Um filhotinho mimoso. Então o que ele estava dizendo? Os teus seios são mimosos. Os teus seios são mimosos. E ele vai elogiando. Vai elogiando. Lá no capítulo 7 ele diz: que formosos são os teus passos dados de sandália ao filho do príncipe. Olha só, meus irmãos, ele elogia, veja só. Ele elogia até, é a Bíblia, né? Ele elogia até o rebolado que ela fazia para ele. É? Verdade, irmão, está escrito na palavra. Não é para rir, é para ler e aprender. Né? E diz assim, os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Ele elogia o umbigo dela. Teu umbigo é uma taça redonda em que não falta bebida. Aí volta a dizer, os teus dois seios como duas crias. Mas ele diz, mas isso é só para mim. Tu és jardim fechado. Tu és manancial recluso. Tu és fonte selada. O rabagachou, storolo, xandarabahara, xarahaya. Esta é a vontade de Deus. Quem tem que se deliciar, os seus olhos se deliciar com a esposa é o marido. Agora muitas vezes o casal lá vive igual gato e cachorro em casa. Mas quando saem para a rua, saem mostrando o corpo para todo mundo. Roupas indecentes, acessórios aí que existem hoje para fazer o seio saltar para fora do vestido. Eu estou sendo franco aqui, meus irmãos. Porque alguém tem que falar isso aí. Algum pastor tem que pregar isso aí.
Alguém tem que ler a Bíblia e dizer a Bíblia para o povo. Agora o mundo não, irmãos, o padrão do mundo é outro. O padrão do mundo é a mulher se mostrar para os homens da rua, para as outras mulheres. E põe aquele saltão lá, salto 12, 15, sei lá o quê. Uma coisa, irmãos, é um salto feminino. Salto mais alto que o masculino. Agora outra coisa são esses saltos que são feitos exatamente para quê? Para empinar a mulher, jogar o bumbum para trás e o seio para frente. E se você é salvo pelo Senhor Jesus, eu não estou aqui, irmãos, mas nós não estabelecemos na nossa igreja tamanho de salto de mulher. Porque isso é você que tem que ter sensibilidade do Espírito Santo. Se você quer ir para o céu, você tem que saber o que é a sensualidade e o que é feminilidade. Ser feminino é uma coisa, ser sensual e lascivo é outra. A Bíblia exalta a feminilidade da mulher. Mas a Bíblia condena a lascividade. O rabashuri gidarabashandara hairabagara shurianda. O rabashuri gandara shura bahara varastori becandolorahaya. E a mulher também, ela diz para o esposo, ela elogia também a nudez do esposo. No capítulo 5, no versículo 14, diz: as suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre, elogia até a barriga do rapaz, viu? O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo. Aleluia. Um para o outro. Um para o outro. Ele para ela e ela para ele. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode levantar a mão e dar glória a Deus aí? Então esta é a vontade de Deus. Agora, para os de fora, para a esposa, para o marido, a Bíblia exalta a apreciação do outro. Mas para os de fora, você tem que ser fonte selada, manancial recluso, jardim fechado, porque Deus os vestiu. E Deus exige roupas decentes, que não ressaltem o corpo, mas que cubram o corpo. Aleluia. Quantos compreenderam a palavra do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Homens, cubram-se. Cubram-se. Escondam os pelos do seu corpo. Mulheres, o que é indecente para a mulher? No Brasil, isso muda de país para país. Vou dar um exemplo na Índia. Na Índia, Deus o livre uma mulher descobrir da cintura para baixo. Mas as mulheres que usam o sari, aquela roupa toda enroladona, quando elas cruzam aqui, aparece a barriga. Então as mulheres lá, tudo de barriga de fora. Aquelas mulheres barrigudas, assim, quase cheias de pneu. Mas, seja, para elas mostrar a barriga é a mesma coisa que para uma brasileira mostrar a orelha. Nenhum homem sente atração em ver uma barriga de mulher na Índia. Então, mas no Brasil, na civilização ocidental, o que aqui atrai a atenção dos homens? Eu sempre digo, é do joelho até os ombros. Então a mulher deve cobrir os ombros e deve cobrir os joelhos. Pronto, é roupa decente. Lógico que não seja roupa transparente nem colante, né? É simples. A mulher senta
e a saia cobre os joelhos. Às vezes tem algumas senhoras que quando senta a gente tem que ficar assim, olhando para o lado. Porque quando está em pé, a roupa está no joelho. Mas quando senta, ela sobe, às vezes ela se esquece e abre as pernas. Fica muito feio, irmão. Fica horrível de feio. Fica vergonhoso. Fica indecente para uma serva de Deus andar assim. Aleluia. Eu falo isso com amor, com carinho. Porque eu sou o vosso pastor. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou interessado no teu dízimo, na tua oferta, eu quero a tua alma no céu. É que você chegue lá no céu. Isso que eu quero. Aleluia. Glória a Deus. A palavra é pura, né? Eu quero perguntar uma coisa. Você que não é crente ainda, você está desviado dos caminhos do Senhor, e você está procurando uma igreja que pregue a palavra de Deus, onde você pode seguir Jesus para ir para o céu. Você quer realmente a salvação da tua alma. Você quer nascer de novo, quer o Espírito de Deus na sua vida, quer o perdão dos teus pecados, quero orar por você. Se você quer a salvação da tua alma, se você quer uma igreja que realmente pregue a palavra, quer ser nosso irmão, quer estar aqui conosco, vem aqui. Aleluia. Mensagem de doutrina salva também vidas, viu?